Amém? Nós podemos transformar a nossa vida terrena. Nós podemos transformar a nossa vida terrena. Nós podemos mudar a nossa história, porque as nossas escolhas, as nossas decisões, elas têm poderes transformadores. Há um poder transformador em cada decisão que você toma. Há um poder transformação em cada postura que você propõe para a sua vida neste mundo. Então Deus, Ele te diz nesta noite que você pode ser transformado. E você pode transformar. Conta-nos a história que Thomas Edison, ele fez mais de 1000 tentativas. Mais de 1000 tentativas fracassadas, frustradas, para alcançar aquela bênção de poder concluir o projeto que ele tinha no seu coração, de inventar uma lâmpada. Foram mais de 1000 fracassos. Mas interessante que diz ser uma frase dele, que diz assim: o sucesso é 10% inspiração e 90% transpiração. O sucesso da nossa vida é 10% inspiração e 90% transpiração. Thomas Edison estava dizendo para nós que a genialidade, que a inteligência, ela não consegue amparar e abranger a nossa vida de tal maneira se não houver persistência, se não houver esforço, se não houver trabalho sistemático. Porque não é apenas a inteligência que coloca algo, tirando-o do papel e faz-o funcionar e ser prático, não é. Mas é a experimentação, é a vivência. Deus, Ele fala conosco nesta noite. Deus, Ele trabalha o nosso coração, falando assim: olha, você precisa trabalhar para transformar a sua vida, você precisa trabalhar para transformar a sua história, você precisa trabalhar para transformar o contexto em que você vive, e tudo pode ser transformado, porque você serve um Deus transformador. E eu gostaria de ler uma palavra com você e para o teu coração, lá em Provérbios 24, convido você a abrir sua Bíblia, Provérbios capítulo de número 24, versículo 30 e 31, 2 versículos para a nossa reflexão nessa noite, Provérbios 24, 30 e 31. Convido você a abrir sua Bíblia, Provérbios capítulo de número 24, amém? Glória a Deus. A palavra assim nos diz: passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que estava toda cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtiga, e o seu muro de pedra estava derrubado. Senhor, fala conosco, nos abençoe, nos ajude, ministra ao nosso coração em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Podemos assentar. Eu me lembro que Deus me deu uma palavra dentro desse texto, a primeira vez que eu vim aqui nesta igreja. A primeira vez mesmo, antes de aceitar o convite, na primeira vez quando Deus me disse que não era para vir ainda, Ele estava preparando um outro tempo. A primeira mensagem que eu preguei aqui foi dentro desse texto. Na época, no mês da família, falamos sobre família, usando este texto. Mas nessa noite Deus nos direciona a uma outra visão,
falando hoje acerca da transformação que nós podemos gerar em nossa vida, através do nosso trabalho. Você tem nas mãos ferramentas que Deus te dá para transformar a sua vida, para fazer a sua vida muito mais útil nessa terra e principalmente para a glória do nosso Deus. Amém? O Senhor então me mostrou aqui, nesse texto, este campo que é visto pelos olhos de alguém, e este campo que está totalmente desdeixado. Deus me mostrou que este campo é comparado com aquilo que eu sou, com aquilo que eu tenho, com todas as coisas que Deus nos dá. A nossa vida, a nossa própria vida, a nossa família. Esse campo é a minha vida, a minha família. Esse campo são todas as oportunidades que Deus coloca nas minhas mãos. Mas eu olho para esse texto e a visão que Deus tem daquele que é o proprietário do campo é uma visão triste, desmotivadora, porque o texto nos diz que o campo, ele está totalmente desdeixado, totalmente esquecido, como muitas vezes nós deixamos esquecer-nos das coisas maravilhosas que Deus nos dá e do quanto nós precisamos investir em nós, investir na nossa família, investir na nossa vida em todas as áreas, em todos os aspectos. Como nós precisamos cuidar mais, cuidar melhor, sermos melhores mordomos daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Tudo que foi trazido como presente de Deus para a vida deste homem, foi desperdiçado, porque o texto nos diz assim, passei pelo campo do preguiçoso, e esse campo, ele está coberto, a forragem deste campo é uma cobertura de espinhos, é uma cobertura de urtiga, o muro de pedra, toda a proteção dessa propriedade está caído, está derrubado, está desdeixado, e qualquer pessoa ou qualquer animal entra e sai, não há uma proteção. E Deus fala comigo e com você, olha, você pode transformar a sua vida, mas você precisa cuidar de quem você é. Você pode transformar a sua vida, mas você precisa cuidar daquilo que Deus te deu. Você precisa ter um melhor manejo daquilo que Deus colocou na sua história, das oportunidades que Ele tem trazido e batido na tua porta. Você tem que cuidar melhor, se você quer transformação real na sua vida e na sua história. Escuta, o que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? O que você tem feito com as suas oportunidades? O que você tem feito? Conversando com Pedro, meu filho menor, conversando com ele anteontem, me parece, falava abertamente com ele, explicando das oportunidades que ele não pode perder nesse tempo, de como ele não pode ser relaxado com as questões da escola, com as questões da igreja, como ele tem que crescer com essa mentalidade de aproveitar a oportunidade que Deus dá. Porque olhando para o meu histórico, olhando para a minha vida, quantas oportunidades eu deixei passar e quantas coisas eu joguei fora, literalmente. A minha história não seria aquilo que é hoje. Eu acredito que aquilo que Deus tem para mim, como ministro do Evangelho, estaria vivendo. Mas muitas questões na minha vida estariam de uma forma muito mais ampla, muito mais abençoadas do que porque culpa minha, Deus ajustou todas as escolhas mal feitas e todas as manifestações de indiferença, de rebeldia da minha vida, Ele ajustou e tem feito dela o melhor possível. Mas poderia ser muito melhor se as minhas escolhas, se as minhas ações tivessem sido diferentes. Então eu estava falando com ele, aproveita as oportunidades, porque Deus, Ele tem excelência para mim, para você, excelência para nós.
mas as nossas escolhas interferem naquilo que nós vamos viver, nas coisas que nós vamos experimentar. Deus vai ajustando, vai alinhavando todas as coisas, mas as nossas decisões pesam muito no que nós vamos experimentar de bom ou de ruim na vida. Mas olhando para esse texto e olhando para o que Deus quer nos ensinar, transforme sua vida. Primeiro, abolindo a preguiça. Transforme sua vida abolindo a preguiça. Escuta, o texto diz: passei pelo campo do preguiçoso. Passei pelo campo do preguiçoso. Deus deixa muito claro que as razões ou a razão pelo qual o campo deste homem está desolado desta forma não foi nenhuma catástrofe natural, não foi um terremoto, não foi uma inundação, não foi um furacão, mas foi a preguiça. Foi a preguiça. Então Deus, Ele dirige-nos a palavra dizendo: abole a preguiça da sua vida. Abole a preguiça da sua vida. Lute por aquilo que Deus deseja para a sua vida e lute com aquilo que Deus te deu nas mãos. Diz, falando de Thomas Edison novamente, que quando ele completou a milésima vez, a milésima tentativa dele, frustrada também, e dizem que foram mais de 1.200, mas quando ele inteirou a milésima tentativa frustrada de conseguir completar o projeto da lâmpada, um dos seus auxiliares chegou para ele e disse assim: olha, desiste, porque você ainda não alcançou nenhum progresso. E ele disse assim: não, alcançamos muito progresso, nós estamos a 1000 passos já à frente, nós já estamos a 1000 passos à frente, e nós estamos já a 1000 vezes mais próximos de alcançar o objetivo. E ele não parou, ele não foi preguiçoso, mas ele lutou com aquilo que Deus colocou no seu coração. E eu acredito que todo o potencial que você tem, Deus tem colocado no seu coração para você fazer o melhor, para você fazer o bem. Mas você não pode ser preguiçoso, você não pode ser preguiçosa, você precisa investir. Porque se nós formos preguiçosos, escuta, nós não vamos desenvolver o potencial que nós temos para desenvolver naquilo que Deus espera de nós. Por exemplo, homens, se você for preguiçoso, você não será o pai, você não será o irmão, você não será o marido, você não será o filho que Deus espera. Porque demanda trabalho, demanda esforço. Mulheres, da mesma forma, vocês só serão aquilo que Deus espera se trabalharem para ser. Porque tudo demanda trabalho, tudo demanda esforço, mas a nossa comodidade, muitas vezes a preguiça que temos de investir em nós mesmos. E Deus diz: olha, não deixe o seu campo acabar-se, eu dei a você vida, aproveite, mas transforme-a. Se eu te dei uma terra, a sua vida é como essa vinha, então faça com que ela floresça e produza em nome de Jesus. Você não te tornará, irmão, irmã, um funcionário ou patrão que Deus para você no coração dele, se você não se esforçar. Irmão, irmã, vocês não se tornarão o servo e a serva do Senhor, aquele servo e a serva que o Senhor Deus, Ele te salvou para que você seja. Nós vamos ser alguma coisa, mas não seremos de forma alguma aquilo que Deus tem como objetivo para nós. Servir a Deus é algo muito maior. E nós precisamos alcançar isso, nós precisamos lutar por isso, nós precisamos trabalhar por isso. Do contrário, seremos apenas uma expectativa frustrada de nós mesmos. E Deus te chama nesta noite para pensar nisso.
para pensar, para meditar. De nada adianta o desejo nutrido no coração, se não há uma decisão de trabalho na vida. Não adianta. Não adianta se o meu coração deseja tantas coisas e sonha com tantas coisas. Sonhos e desejos, amém. Toda materialização, ou seja, toda obra que realizamos, ela se materializa porque ela é fruto de um sonho, é fruto de uma expectativa, não é assim? Você idealiza algo, você sonha, eu vou fazer isso, e aí você trabalha para que isso se materialize e se transforme em algo vivido, em algo conquistado. Mas quando nós somos preguiçosos, nós deixamos e levamos muitas vezes para o túmulo os sonhos que tínhamos, mas pela preguiça de investir para alcançá-los, nós sempre dizemos para nós mesmos, não tem jeito, eu não consigo, eu não posso, isso. Nós damos desculpas para nós mesmos, porque temos preguiça de lutar, porque achamos que a luta vai ser sem um propósito, ou vai ser sem frutos, mas você está enganado. Deus, Ele te deu o campo da sua vida, o campo da sua família, o campo de quem você é, o campo da pessoa que você é, das oportunidades que chegam à sua mão. Ele te deu para que você prospere, para que você produza, para que você triunfe, porque você nele vai ser mais do que vencedor, e não um terreno baldio, cheio de urtigas e cardos. Escuta. Provérbios capítulo 21, versículo 25. Falando do preguiçoso, o sábio diz assim: o desejo do preguiçoso mata, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. O desejo do preguiçoso mata, mas o mata como? Olha, os desejos são insistentes, os desejos são reais, ele deseja muito. O mata por quê? Porque ele deseja, mas ele não tem motivação para lutar por eles. É isso que a Bíblia está dizendo. Não deixa que esse texto seja uma realidade na sua vida, não deixe. Eu desejo muito, mas o que você tem feito para alcançar aquilo que você deseja? Porque nem todas as coisas serão conquistadas por nós, nem todos os sonhos, se nós estamos com a nossa vida nas mãos do Senhor, de fato, nem todos os nossos sonhos, os anelos do nosso coração, vão ser produções futuras, reais, não vão, nem todos, mas muitos que talvez nós não lutamos e não acreditamos que possam ser, poderão ser muito maiores do que nós imaginamos, porque a Bíblia nos diz que Deus tem coisas grandes e firmes que não conhecemos, e muitas vezes nós ficamos só com a lógica, e Deus te chama para arar o seu campo, Deus te chama para cuidar da sua terra, da sua vida, da sua família, dos seus negócios, da sua vida espiritual principalmente. Não deixe esse campo desolado. Quais são os seus sonhos, os seus desejos? Mas o que você tem feito para alcançá-los? Abandone a preguiça e não desperdice as oportunidades que Deus te dá. Amém? Escuta mais. O melhor resultado de tudo que você tem será alcançado se você utilizar da melhor maneira aquilo que Deus te deu. O melhor resultado que você vai alcançar é aquele que vai demonstrar o investimento que você fez naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Então lute, então trabalhe, então empreenda em você, empreenda na sua vida, empreenda no teu potencial, empreenda nos teus sonhos, empreenda na sua vida espiritual principalmente, porque estamos falando de tudo aqui, mas olha, a Bíblia nos diz que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. Então a primeira da lista aqui de empreendimento é a vida espiritual. É a vida espiritual, tá? Você estando bem espiritualmente, vida espiritual certinha no Senhor, as demais coisas
Ele vai acrescentar. Não seja preguiçoso, cultive o seu campo e Deus produzirá. Ele dá o crescimento. Paulo falando em um outro contexto sobre evangelismo, sobre evangelização, mais ou menos sobre o que a Thaís estava falando da sementinha. Paulo vai dizer assim, Paulo plantou, Apolo regou e Deus dá o crescimento. É Ele que dá o crescimento. Mas quando você não é preguiçoso e trabalha no seu campo, esse crescimento Deus dará. Em todo o contexto da sua vida, é uma realidade. Então, um segundo pensamento para o teu coração: transforme a sua vida cultivando a tua terra. Primeiro você precisa abolir a preguiça, porque se ficarmos na preguiça, não teremos disposição para trabalhar. Mas abolindo a preguiça, você precisa agora cultivar a sua terra. Não adianta se você deixar a situação como está. O texto diz aqui, e eis que estava, falando da terra do preguiçoso lá, eis que estava toda cheia de cardos e a sua superfície coberta de urtiga. Deus deu uma terra boa para esse homem. Só que o solo não foi aproveitado. Deus deu uma terra fértil para esse homem, só que ele não plantou. A sua vida não é infrutífera, irmão. Não desvalorize, não minimize quem você é, a pessoa que você é, as oportunidades que você tem. Escuta isso e presta atenção. Não minimize, não desvalorize quem você é, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Você não é ninguém menos, ninguém mais do que a expressão exata do que Deus tinha para realizar. E você é a realização do sonho de Deus. Mas você precisa acreditar nisso. E você precisa arar o seu campo. Você precisa cultivar no seu campo. Você precisa investir. Escuta, você já parou para pensar que toda terra que fica abandonada, toda terra abandonada só cresce mato, espinho e coisas que não prestam? Toda terra abandonada. Se você quer cultivar coisas que sejam boas, lucrativas, produtivas, benéficas, você precisa plantar. Elas não nascem sozinhas. As grandes plantações, as culturas, elas precisam ser plantadas. Se um agricultor deixa uma terra abandonada, uma terra isolada, a única coisa que vai crescer ali é mato. Se você sabe disso, se eu sei disso, por que nós hesitamos tanto em plantar? Por que muitas vezes nós não lançamos as sementes que realmente farão do nosso campo uma produção boa? Por que nós insistimos em más sementes? Por que nós deixamos que no nosso campo nasça tanta coisa imprestável e depois a gente tem que ficar cortando, tem que ficar ralando para limpar o nosso coração, limpar a nossa mente, limpar a nossa vida? Por que nós não entregamos o nosso campo nas mãos daquele que tudo pode, para que Ele exerça, para que Ele faça, para que Ele cumpra a vontade dEle? Por quê? Cultive a terra do seu coração, da sua vida. Cultive. Você tem plantado a semente da palavra de Deus no seu coração? Você já recebeu Cristo no seu coração? Você já o recebeu como Senhor da sua vida? Já tomou posição diante de Deus, recebendo o Senhor como seu Salvador? Nós precisamos começar a plantar nas nossas vidas coisas boas, coisas reais. E não existe nada melhor do que na nossa vida do que a pessoa de Cristo, que é o nosso Salvador, que é aquele que vai mudar a nossa história radicalmente, que é o único que pode nos levar para o céu, é o único caminho, a única verdade e a única vida que de fato produzirá vitória para mim e para você.
Gálatas capítulo 6, versículo 7, a palavra nos diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Não se engane, não erre nessa questão, não erre nesse quesito. Deus não se deixa escarnecer, ou seja, Ele não vai deixar passar despercebido, Ele não vai colocar panos quentes, Ele não vai tapar o sol com a peneira. Aquilo que eu planto, ou seja, a semente que eu lanço sobre essa terra da minha vida, das oportunidades, é o que vai de fato germinar, florescer e frutificar, e é o que eu vou colher. E se eu plantei bem, eu colho bem, e se eu plantei mal, eu colho mal. Por isso Deus está falando, olha, não sejamos preguiçosos, transforme a sua vida abolindo a preguiça, transforme a sua vida cultivando a sua terra, não deixa ela forrada de espinhos, cardos e urtiga, não deixe a vida que Deus te deu coberta de coisas imprestáveis, coisas improdutivas, coisas que não são lucrativas para a sua vida espiritual e para nada da sua vida. Plante na sua vida profissional, plante na sua vida familiar, plante na sua vida espiritual, plante. Se você sabe que sementes ruins só produzirão coisas ruins, por que nós insistimos em plantá-las? Se o que eu plantar, isso eu vou colher. Então, por que eu não planto o perdão? Por que eu não planto o pedir perdão? Por que eu não planto, então, o amor? Por que eu não estou investindo, então, nas amizades? Não plantar, então, qualidade de vida familiar? Por que não plantar uma vida longe das mentiras? Por que não plantar coisas que realmente tragam resultados positivos para nós? Porque todo aquele jeitinho, todo o embromar, toda mentira, todo o esconder, tudo aquilo que é feito às escuras, tudo isso são plantações que vão trazer danos, são plantações que encherão o nosso campo de coisas ruins, que não produzirão bem para o nosso coração, para a nossa alma, para a nossa vida, que não farão bem para a nossa família, que desestruturarão a nossa vida. Nós precisamos começar a cultivar as coisas de Deus na nossa vida, o amor de Deus, o perdão de Deus, a vitória que há em Cristo Jesus na cruz por nós. Nós precisamos começar a cultivar a oração, o joelho no chão, a palavra no coração e na boca e na mente. Nós precisamos cultivar coisas prestáveis, coisas que nos abençoam, coisas que nos enchem, coisas que nos movem com o Espírito Santo do Senhor. Nós não podemos mais aceitar sementes ruins na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na vida da nossa esposa ou do esposo. Não podemos mais. Mas nós precisamos plantar cuidado, plantar zelo por aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E Deus nos chama muito a atenção nessa noite. Plante coisas que não amontoarão a sua vida com ervas daninhas. Plante aquilo que vem do alto, aquilo que vem do céu. Eu quero ainda te dizer, transforme a sua vida, fortalecendo as suas defesas. O texto nos disse assim: e o seu muro de pedra estava derrubado. Passei pelo campo do preguiçoso, e sua vinha estava coberta de urtiga e cardos, e o seu muro de pedra estava derrubado. Olha, Deus fala no meu e no seu coração, dizendo, olha, fortaleça as suas defesas. Ainda que, escuta comigo, ainda que aquele homem, ele não fosse preguiçoso, ainda que aquele homem cultivasse o seu campo, o trabalho, o esforço dele provavelmente seria perdido, porque não há proteção na sua propriedade, está aberto. Animais viriam e comeriam a sua plantação, está exposto. E Deus diz para mim e para você, olha,
A proteção na nossa vida é a presença de Deus. A proteção na nossa vida é a presença de Deus. Essa muralha que nos cerca e que protege a nossa vida é a presença de Deus. Mas se nós estamos sem defesa, nós estamos sem a presença de Deus. Se nós estamos sem a presença de Deus, então tudo que vem nos atingirá. E todas as coisas atingirão aquilo que nós plantamos. E aí você fica pensando, mas eu planto tanto, eu estou plantando e não estou conseguindo colher, e quando colho não é a quantidade que eu quero, e Deus te pergunta, como está a sua defesa? Como está a defesa da sua propriedade? Como está a defesa do seu campo? Como você está? Como está a pessoa de Deus na sua vida? Onde Ele está na sua vida? Na lista de prioridades, onde fica Deus? No primeiro lugar ou em lugar nenhum? Onde fica Deus na lista de prioridades? É muito séria essa pergunta para o meu e para o seu coração, para nós. Deus nos fala aqui nessa noite, olha. Uma vida sem Deus é uma vida sem defesa. Uma família sem Deus, nesse tempo de desconstrução, de deturpação, de corrupção dos valores, é uma família sem defesa. Uma vida que não está debaixo da unção do Senhor, buscando a presença do Senhor, é uma pessoa que está sem defesa. E vindo as dificuldades, essa pessoa não resiste, e não resiste mesmo. Nós caímos, nós desistimos, nós tropeçamos, desanimamos, ficamos pelo caminho. Quantos estão ficando? Mas por quê? Estamos sem defesa. Há poucos dias falando com alguém que declarou que estava desanimado, e se eu não tivesse dado aquele empurrão, não tinha acelerado o passo e não tinha realizado certa questão. Mas eu falei com essa pessoa dizendo assim, se essa questão que eu te deu esse empurrãozinho para você realizar, se essa questão for o único meio de você buscar o fogo do Espírito Santo, o poder de Deus para a sua vida, olha, realmente você nunca terá ânimo para continuar, porque você acende alguma coisa no seu coração quando você busca. Mas esse fogo da presença de Deus, essa alegria no Senhor, essa motivação para viver o extraordinário com Deus, ela vai continuar à medida que você busca. Se você alimentar essa chama no seu coração, durante a semana na sua oração, sozinho no seu quarto, durante a semana na sua leitura bíblica, durante a semana na sua oração com a sua família, durante a semana em qualquer momento em que você estiver em contato com Deus, mas se o único contato for um culto, se o único contato foi um momento específico e você passou a semana inteira esperando que aquele momento aconteça lá na outra semana, gente, o fogo já apagou há muito tempo. E aí você chega lá já desanimado de ir de novo, porque o fogo apagou. Mas Deus está falando comigo e com você, olha, abolindo a preguiça, cultivando o campo, e agora, muito especialmente, você precisa defender esse campo. O que o salmista vai dizer? Eu vou ler para você o Salmo 94, versículo 22. O salmista diz assim, olha, mas o Senhor é a minha defesa, e o meu Deus é a rocha do meu refúgio. Mas o Senhor é a minha defesa. Deus é a nossa defesa. O nosso muro forte que sustenta e que nos dá segurança é o Senhor. A nossa propriedade, que é a nossa vida, que é a nossa casa, que é tudo que está nas nossas mãos, emprestado, irmãos. Se a gente entender isso, irmão, eu estava lendo essa semana
aquele texto lá de Eliseu, quando eles estão cortando madeiros, os filhos dos profetas cortando madeira, e o ferro do machado cai na água, né? O ferro do machado caiu, e aí o moço que estava cortando a lenha, ele ficou desesperado. Ai, Senhor, era emprestado. E aí Eliseu faz o ferro do machado flutuar. Você conhece o texto, né? Mas me veio à mente agora, né? Era emprestado. A preocupação daquele moço é que o ferro do machado caiu na água, ele perdeu o ferro do machado e era emprestado, ele tem que devolver. Olha, nós estamos falando aqui de cultivar um campo, nós estamos falando aqui de você se colocar na presença do Senhor, entendendo que aquilo que você é, que aquilo que você tem, o que você representa não é seu, é emprestado. Veio do Senhor. Quer prova? Quem te deu a vida? Foi você? Seus filhos, de quem pertence, são seus? Eis que os filhos são herança do Senhor. Sua esposa, a Bíblia vai dizer assim, ó, a esposa é presente de Deus. É sério, irmãos. Tudo que eu tenho e que eu sou vem de Deus. É emprestado. E nós precisamos de administrar com muito zelo. E Deus te diz nessa noite, olha, defenda aquilo que Deus te deu. Defenda. E eu quero falar um pouquinho sobre isso com você. Com relação à sua família, pensa na sua família. Olha o que o salmista no Salmo 127, ele vai dizer, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Deus está dizendo aqui para nós, se o Senhor ele não for o construtor da família, nós vamos trabalhar em vão. Escuta, nós estamos construindo a nossa família, construindo a nossa com tijolo e cimento não, tá, irmãos? Então, se o Senhor não edificar a casa, Ele está falando de gente, Ele está falando da sua família. Se Ele não for edificador da sua família, olha, se a sua família não tem o Senhor, a sua família não tem defesa. Se a sua família não é edificada pelo Senhor, é porque você está construindo a sua casa, ou seja, a sua família, fora dos projetos da planta de Deus. Para construir um prédio, um edifício, você precisa de uma planta, de um engenheiro. Olha, Deus tem uma planta para a construção, para a edificação da nossa família. E se nós não seguirmos exatamente da forma que Deus estabelece, nós vamos ruir, porque a nossa família ela não estará estabelecida sobre a base que Jesus espera. E Ele nos ensinou que aqueles que não estão estabelecendo na planta de Deus, ou seja, na palavra, eles estão edificando a sua casa sobre a areia. E essa casa não ficará de pé. Essa casa vai ruir em algum momento, porque as tempestades virão. Assim como virão sobre a casa que está edificada sobre a rocha. Os ventos baterão contra as duas casas, mas o diferencial não é a casa, o diferencial não é a família, mas o diferencial é a rocha em que a casa está, que é Jesus. E Deus está dizendo, se Ele não for edificador da sua família, em vão você trabalha para edificá-la. Porque o mundo não pode te dar base, não te dará base para edificar a sua casa. Mas o norte para a sua família está aqui, na palavra do Senhor e no Deus da palavra. E esse Deus te chama a um comprometimento e a um compromisso nessa noite. Um compromisso pela tua casa, pela tua família, uma luta real. Lute pela sua esposa, lute pelo seu marido, lute pelos seus filhos, ore por eles, chore por eles. Observe e peça a Deus, tem misericórdia, Senhor. Esteja clamando no tempo, às vezes que está reclamando, no tempo que está assistindo uma coisa que não faz sentido, no tempo que está parado de bobeira, ora ao Senhor, coloca a vida no altar, coloca a sua família no altar, coloca o seu filho no altar, sua filha, ministra sobre eles, ministra sobre o futuro deles, ministra sobre o casamento deles, pode ser bebezinho, igual o Luca, mas já vai orando e já vai pedindo, Senhor, prepara,
Senhor, ministra, faz a tua obra, vai consagrando, porque isso fará toda a diferença. Edifica a tua casa no Senhor. Levanta o teu muro de pedra, irmão. Levanta o teu muro de pedra, irmã, porque Deus é a defesa da tua família. Com relação à tua vida profissional e a prosperidade sobre a sua vida, escuta, o salmista no Salmo 127 ele também fala disso. Versículo 2, ele diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele, aos seus amados, o sono. Deus diz aqui, olha, inútil será toda essa fadiga que nós empreendemos, o trabalho, ele está falando aqui, ó, levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, ou seja, é trabalhoso, é difícil. Se você não tem o Senhor e não tem a defesa, que é a presença do Senhor na sua vida, todo esse trabalho é só canseiro e enfado. Todo esse trabalho é só canseiro e enfado, porque ele só te dará resultado aqui. Olha, todo o resultado que você vai conseguir são apenas os sorrisos, o carro, a casa, as férias e finalizando a vida, mais nada. Porque todo esse esforço não te conduzirá para um nível superior que Jesus, apenas Jesus tem para a sua vida. Por isso ele fala aqui, olha, o Senhor dá aos seus amados enquanto dorme. Ou seja, enquanto você descansa nele e coloca nele toda a sua expectativa, você trabalha aqui na terra, mas muito maior é o seu trabalho para a missão do céu. Por isso a palavra nos diz, olha, trabalhar não para as coisas que perecem, mas pelas coisas que permanecem. Por isso Jesus ele vai dizer assim, olha, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntais tesouros no céu. É o que ele está dizendo para nós, porque inútil será tudo, se esse tudo exclui Cristo Jesus. E quantos estão em nome do trabalho, em nome disso, em nome daquilo, excluindo Deus? Mas quando tudo isso passar, quando eu ficar de cama, quando eu não tiver mais força para trabalhar, o trabalho vai me sustentar? Aquilo que me impediu servir a Deus vai me sustentar? Não vai, irmãos. Os amigos vão me sustentar? A família que às vezes era contra a minha caminhada no Senhor vai me sustentar? Não vai. Porque na morte, a única coisa que eles vão fazer é te levar até a sepultura e voltar para casa. Mas se você estiver no Senhor, você estará com Ele no paraíso naquele dia. Deus ele nos chama nessa noite a um ajuste, a um conserto, a não dormirmos, mas estarmos atentos. Amém? Quando nós pensamos em defesa, nós falamos também da nossa vida profissional e das coisas que nós alcançamos com o fruto do nosso trabalho. Olha, você quer defender aquilo que você alcança? Glorifique o que você é, o que você tem para Deus. É uma realidade, irmãos. Tem muita gente que é contra essa palavra, mas a gente tem que falar. Você, Malaquias 3:11, escuta. Diz assim: e por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Ó, Deus está falando, eu defenderei a sua terra. Olha a vinha aí sendo protegida, olha a sua plantação, se você plantou, não foi preguiçoso, plantou, Deus está falando assim, olha, eu vou impedir que o devorador destrói a plantação que você tem feito. Ele não vai destruir a plantação que você tem feito. Eu vou defendê-lo, mas escuta, em que contexto que esse texto está? Em que contexto que esse texto está? Esse texto vem depois de que versículo? Versículo 11 vem
Depois do versículo 10. E o que o versículo 10 diz? Deus está falando de fidelidade. Deus está falando assim, olha, a parte que é minha, você consagra a mim. Eu vou defender aquilo que é seu, mas consagra a minha parte, a mim. E dízimo não é só dinheiro não, tá? Dízimo é o tempo que nós temos, dízimo é a oportunidade que eu tenho, dízimo é a minha vida. Então reserve a primícia da sua vida para a glória de Deus. Porque você reserva só uma parte, mas sabe o que Deus te deu? Tudo que Ele tinha, o único filho. E é uma realidade, tá? Esse versículo aqui, Deus está falando, repreenderei o devorador, para que a sua vida ela não seja estéril, para que a sua produtividade seja garantida, mas para isso seja fiel ao Senhor. E dê ao Senhor o que é dele, glorifique a Deus a parte que lhe cabe, levante o seu muro, amém? Você quer transformar a sua vida? Amém? 10% então de inspiração e 90% de transpiração, ou seja, precisa trabalhar muito, só de emoção e sentimentos bons e otimismo e pensamento positivo, só isso não funciona. Nem a fé sozinha não funciona em certo sentido, porque a Bíblia vai dizer assim, a fé sem obra é morta. Tem que ter atitude, irmão, tem que ter atitude. E Deus nos chama hoje para um compromisso, para um comprometimento. Deus te chama a comprometer-se com Ele. Deus te chama a abraçar a fé que nele precisa ser colocada. Deus te chama a receber Cristo como seu Salvador, que é o único que pode te levar para o céu. E ninguém vai ao Pai senão por mim, diz a palavra. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Precisamos de Jesus para ir para o céu. Precisamos de Jesus para deixarmos a preguiça e viver uma vida útil para a glória do Senhor. Precisamos de Jesus para plantar no nosso campo, para não deixar o nosso campo improdutivo, ocioso, porque é Ele que vai nos dar a semente boa, porque essa semente que o mundo ele tem tentado trazer para nós, são sementes que quando nós plantamos, só colhemos cardos e espinhos, só tristeza na nossa vida. Já plantei muitas coisas ruins na minha vida, mas um dia eu encontrei alguém que tem uma semente preciosa, e esse alguém encheu as minhas mãos de semente, e eu comecei a cultivar o meu campo com coisas boas, e o Senhor me arrancou do lamaçal do pecado, como Davi, eu pude dizer assim, que Ele me tirou do lamaçal do pecado, dos meus pés da lama, e firmou os meus passos, e me pôs sobre a rocha, e colocou um novo cântico nos meus lábios, e Ele quer fazer isso com toda a humanidade, mas nós precisamos olhar e desejar a nossa vida transformada, porque demandará trabalho, esforço. E se você quer nessa noite colocar a sua vida no Senhor, entregar a sua vida a Jesus, consagrar a sua vida, se você olha para a sua vida e admite aí no seu coração, eu tenho sido preguiçoso nessa questão, poxa, eu sonho, eu sempre quis aprender violão, um exemplo, mas o tempo está passando, você tem às vezes até potencial, mas vai passar o tempo sem realizar. Por quê? Porque nunca, mas tenho tempo, chega de desculpa, irmão. A gente só não tem tempo para aquilo que a gente não tem interesse. Fala que é verdade. Fala que tem uma festa aí, tem um churrasco para você ir. Se você não arruma um tempo, se você não faz o tempo acontecer, é verdade, faz. A gente só não tem tempo para aquilo que a gente não tem interesse, irmão. Então, se interesse por aquilo que é bom para a sua vida, mas principalmente aquilo que te liga no Senhor. Porque não existe nada bom na sua vida que te desligue de Deus, que te ausente de Deus.
que te tire da presença de Deus. Aquilo que está te tirando da presença de Deus não é bênção na sua vida, desculpa te falar, mas é verdade. Ou então você está usando essa questão como desculpa para você se ausentar da presença de Deus. Me desculpa também falar, porque é verdade. O Senhor nos chama para um comprometimento. Ele nos chama à sua presença. O campo está conosco, Ele nos deu. É só não ser preguiçoso, cultivar e manter as defesas guardando, para que esse cultivo dê frutos e nós desfrutemos da produtividade desse lugar abençoado por Deus em nome de Jesus. Amém? Entrega a sua vida ao Senhor nesta hora, consagra a sua vida no Senhor nesta hora. Se você percebe que tem sido preguiçoso em alguma área, coloca diante de Deus: Senhor, a partir de hoje, eu vou tomar posse dessa questão, e eu não vou permitir que a minha preguiça, ou a desculpa que eu tenho dado, me impeça de lutar por essa questão. Coloca diante de Deus agora: Senhor, eu tenho visto que eu tenho plantado algumas questões que têm trazido dificuldade lá na minha casa, no meu relacionamento familiar. Eu tenho plantado algumas questões que têm trazido dificuldade na minha vida profissional, mas a partir de hoje eu quero plantar sementes vindas do céu, que vão transformar beneficamente o meu trabalho, beneficamente a minha casa, a minha família, a minha igreja. Eu tenho cultivado questões que têm comprometido meu relacionamento com os meus irmãos em Cristo, mas a partir de hoje eu quero sementes do céu, para cultivar o meu campo e produzir união, porque ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam unidos. Deus Todo-Poderoso, coloca a sua vida nas mãos do Senhor, irmão. Coloca, irmão. Coloca agora em nome de Jesus. Coloca-te de pé, eu quero orar. Orar pela tua vida, agradecer a Deus pela tua vida, ministrar a bênção do Senhor sobre a sua vida, a sua história. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai, pela vida da tua igreja. Obrigado pelos teus filhos, teus servos. Obrigado por essas vidas preciosas. Obrigado por todos que estão aqui nesta noite, Pai. Obrigado pela tua palavra, ó Deus, que parece ser dura, mas é bênção em nossa vida, Pai, porque o Senhor exorta, o Senhor açoita aquele que o Senhor ama. Obrigado porque nós nos sentimos amados, Pai, porque o Senhor só quer corrigir quem o Senhor quer perto, aqueles que o Senhor querem perto, aqueles que o Senhor querem transformados, aqueles que o Senhor querem ter intimidade com eles. O Senhor ajusta, Pai, com aqueles que de fato o Senhor quer estar com eles e ter comunhão com eles. Obrigado, Pai, porque o Senhor deseja isso conosco. Obrigado por esta vida que entende, Pai, a sua necessidade. Obrigado por esta vida que nessa noite, Pai, declara que quer mudança na sua vida e na sua história. Obrigado por esta vida que quer começar a plantar novas sementes no ambiente em que ele está, nos ambientes em que ele convive, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, pelas vitórias que tens dado e pela vitória que dará ainda mais contundente a partir desta palavra. Deus, muito obrigado pela tua defesa, a defesa do teu Espírito Santo, a defesa da presença de Jesus conosco, a presença do Senhor Deus Todo-Poderoso nas nossas vidas. Obrigado, Pai, porque pela fidelidade o Senhor tem nos consagrado e tem feito com que a nossa vinha produza e seja abundante e frutífera. Obrigado, Pai, pela tua proteção, pela tua ajuda. Obrigado porque o Senhor nos pega, Pai, totalmente desmotivados, frustrados, um campo cheio de urtiga e cardos, e o Senhor nos dá provisões suficientes e sementes suficientes para um plantio maravilhoso e para vermos uma vinha florida, florescendo e frutificando para a tua glória. Obrigado pela vida dos teus filhos. Eu quero ministrar a tua bênção sobre cada vida. Eu quero ministrar a unção do Senhor sobre cada vida. Eu quero ministrar, ó Deus, no nome de Jesus,
o arrependimento no coração daqueles que, ó Pai, nesta noite entendem que precisam de mudança, Pai. E eu quero, ó Deus, em o nome de Jesus, declarar que estas vidas serão transformadas, estas vidas serão cobertas, estas vidas serão abençoadas pelo Senhor nesta noite, porque o Senhor encontra em seus corações o desejo de transformação, o desejo de mudança, o arrependimento. Obrigado, Pai, pelo quebrantamento que o Teu Espírito Santo produz. Nós Te louvamos e Te bendizemos. Nós ministramos a bênção sobre a casa dos Teus servos, sobre o trabalho dos Teus servos, sobre tudo aquilo que os Teus servos têm, sobre todas as oportunidades que vieram e todas as oportunidades